Bom dia, amados. Aqui estou eu novamente. Irmão Sérgio, colaborador na obra do Senhor. Hoje estaremos trazendo o estudo número 2 do livro Consolidando Igrejas Saudáveis e que tem por tema Igrejas que Prevalecem. Esse é o tema do estudo da IBD da PIB de São Pedro, que tem por objetivo, nesse local, amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Cristo. Amém? Atos 4:4 nos diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram-na, subindo o número de homens a quase 5.000. O que faz uma igreja prevalecer? O que a torna forte para superar crises e vencer oposições? Tais perguntas devem servir de orientação, de bússola para nossas reflexões durante nosso estudo. O capítulo 4 de Atos, ele nos mostra uma igreja se estabelecendo em Jerusalém, e cada vez mais o evangelho se consolida entre o povo. Pedro, ao pregar seu primeiro sermão, leva quase 3.000 pessoas a aderirem à igreja. Está aí o início da igreja, Atos 2:41. Atos 3, ele nos relata um segundo sermão de Pedro. Um segundo sermão de Pedro, logo após a cura de um aleijado na porta do templo, em que isso desperta fé no coração de alguns dentre o povo. Tal fato desperta a indignação aos líderes religiosos que agora procuram a todo custo impedir o desenvolvimento da igreja. Mas mesmo com tais empecilhos e sendo atacada, a igreja ela mantém-se firme. E é isso que nos dá firmeza e convicção. A igreja firme, apesar de perseguição. E é isso que estaremos estudando hoje, né, em seus 3 subtemas. Primeiro, a igrejas que prevalecem em Cristo mantém-se firmada na palavra. É a palavra que firma a igreja. A igreja primitiva ela experimentou um crescimento bastante significativo logo após seu nascimento. Assim que iniciou-se a igreja, ela cresceu extremamente, bastante mesmo, de repente, né? E isso causou um certo incômodo na liderança judaica. Então a liderança judaica ela passou a ver tal crescimento, tal movimento, como uma ameaça ao judaísmo. E o que acontece é que a igreja começa a ser perseguida devido aos líderes judeus ficarem aborrecidos com o teor da mensagem pregada pelos discípulos. E eles cada vez mais agregavam mais convertidos, né? Então a revolta da liderança judaica era devido aos discípulos ensinarem o povo a ressurreição dentre os mortos. Então, devido a isso, Pedro e João eles foram aprisionados e depois proibidos pelas autoridades de não mais falar nem ensinar sobre Jesus Cristo. Está lá em Atos 4, versos 19 e 20. Só que líderes que realmente são líderes, eles não se amedrontam, né? Então os apóstolos não se deixaram intimidar-se. E é isso que acontece com uma liderança fiel ao que se aprende a respeito do Senhor. Quando nós aprendemos realmente e somos sinceros, nós somos firmes, não arredamos o pé. Então Pedro e João, eles não se intimidaram perante as autoridades, o que nos mostra como a obediência à palavra deve se apresentar. Nós devemos obedecer à palavra. Uma vez obedecendo à palavra, não devemos de maneira nenhuma retroceder, de maneira nenhuma deixar de pregar a verdade. Então é necessário haver apego à palavra, é necessário haver compromisso com suas orientações.
Atos 4, 19 e 20. Então, a prioridade para com a palavra de Deus, no caso da igreja primitiva, o Antigo Testamento e a doutrina que estavam recebendo dos apóstolos norteavam, servia de orientação para a igreja, e é isso que proporcionava o desenvolvimento sadio da comunidade cristã. Os líderes, mesmo criticados, nunca negociaram sua dedicação ao Evangelho. Atos 2, 41 a 44, Atos 6, 7, Atos 9, 31, Atos 12, 24, Atos 17, versos 11 e 12 e Atos 19, 20. Segundo, igrejas que prevalecem na doutrina dos apóstolos não se amoldam ao mundo, não se esquecem que o Senhor está vivo e que zela por ela. Mateus 28, 19 e 20. É preciso estar atenta com a sua missão. A igreja precisa estar bem atenta. A missão dela é proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Adoração e proclamação são essenciais na vida comunitária. Então, para cumprir sua missão, a igreja ela tem o auxílio de quem? Do Espírito Santo. A igreja deve buscar crescimento sem negociar valores, sem mercadejar a palavra da verdade. A igreja é desafiada a viver a vontade daquele que a chamou. Vemos isso lá em Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. No crescimento de uma igreja, não pode haver mistura de valores, nem perca de identidade. Não pode haver sincretismo, que é o nome que se dá para a mistura religiosa, ou que seja fusão de diferentes cultos. E isso acontece em alguns casos. Já vi igrejas evangélicas se misturando com outras igrejas que não têm nada a ver com o evangelho verdadeiro. O Novo Testamento, a partir de Atos 13, ela mostra intenso movimento missionário liderado por Paulo. Judeus e gentios, eles eram alcançados pelo Evangelho. Eram pessoas de regiões distintas, costumes diversos e diferentes. Abraçavam o Evangelho, renunciavam velhas práticas e Paulo, para as novas igrejas, ele escrevia suas cartas, onde ensinava que os que estão inseridos no corpo de Cristo devem assumir a vontade do Pai. E isso em todos os aspectos, deixando de lado tudo que contraria o ensino de Jesus Cristo. A mudança radical exigida pela palavra, ela deve ser vivida. Tem que haver renúncia. Nós não podemos aceitar o Evangelho, crer no Evangelho e continuarmos vivendo na velha prática. A igreja ela tem como prioridade adorar o Senhor, anunciar a todos, sem distinção, o Evangelho da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. A igreja deve ser inclusiva, ou seja, estar aberta a todos que são chamados a ouvir o Evangelho, agregando todo tipo de gente. Não pode haver acepção de pessoas. Atos 11, 1 a 18, Atos 13, 44 a 52. A igreja ela é exclusiva, pois há um só corpo de Cristo. João 11, 52, Romanos 12, 5, Efésios 2, 16, 4:4 e Colossenses 3:15. A igreja é a comunidade do povo que vive pela fé, realidade do reinado de Deus. Ela é composta de pessoas que atenderam ao chamado do Evangelho, isso sem hesitação, de coração, com sinceridade. E se deixam santificar através do quê? Através da palavra. Estuda-se a palavra. Conhece aquilo que não devemos fazer. Deixamos deixar hábitos que não são
não são de acordo com a palavra, nós devemos renunciar. Amém? Amados, há hoje denominações bastante procuradas e até mesmo muito bem financeiramente, mas com doutrinas bastante fora do padrão cristão e que estão prevalecendo. Mas será que prevalecerão perante Jesus Cristo? Fica essa pergunta no ar. Deus é o julgador, Deus é o juiz. Amém? Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Amém?